Neste momento, em algum lugar do mundo, um crente acabou de adormecer. As luzes estão apagadas, a casa está silenciosa. O celular dela está carregando na mesa de cabeceira e sua respiração desacelerou para aquele ritmo que só surge quando a mente consciente finalmente se desliga. Ela pensa que está sozinha? Não está. Porque no instante em que fechou os olhos, algo foi ativado no reino espiritual ao redor de seu quarto que acontece todas as noites de sua vida sem que ela jamais perceba. E esta noite vou mostrar-lhe o que é. Há um versículo no Salmo 121 que a maioria das pessoas lê como poesia. Os versículos 3 e 4 dizem: Ele não permitirá que teu pé vacile. O que te guarda não dormitará. Eis que o que guarda Israel não dormitará nem dormirá. A maioria lê isso e pensa: Deus vigia sobre mim. E isso é verdade. Mas o versículo é mais específico. Ele diz que o que te guarda não dormita, não dorme. Enquanto seu corpo está inconsciente, enquanto sua mente está offline, enquanto você está mais vulnerável e indefeso, algo que nunca dorme está ativamente vigiando sobre você. E a Bíblia nos mostra exatamente como isso se parece. Não em linguagem espiritual vaga, convivida, detalhada, precisão militar. Esta noite, quero guiar-lhe através do que os anjos realmente fazem desde o momento em que você adormece até o momento em que abre os olhos, porque o turno da noite no reino espiritual é mais ativo que o dia inteiro de muita gente. Deixe abaixo onde está assistindo. Quero ver quantos lares Deus está protegendo nesta noite. A primeira coisa que acontece no momento em que você adormece é que um perímetro é estabelecido. Você vê seu quarto, 4 paredes, uma porta, uma janela, talvez algumas cortinas. Mas no reino espiritual, o espaço ao redor de um crente adormecido torna-se uma zona guardada. Salmo 34, 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa palavra, acampa-se, significa estabelecer um campamento militar com um perímetro defensivo, não apenas sentado casualmente perto, não pairando sobre sua casa como uma nuvem, estacionados, postados, armados, posicionados numa formação destinada a impedir que qualquer coisa a atravesse. Quando Jacó estava fugindo de seu irmão e adormeceu num lugar chamado Betel, Gênesis 28, versículos 12 e 13 diz que ele teve um sonho. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, e seu topo chegava ao céu, e eis os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Anjos subindo e descendo, não parados, movendo-se, ativos. Ascendendo para reportar, descendo para reforçar. Uma rotação constante de atividade angelical acontecendo diretamente acima da cabeça de um homem adormecido sobre uma rocha no meio do nada. Jacó não construiu um altar primeiro. Não orou uma oração especial. Não mereceu a proteção. Ele apenas se deitou, exausto e só. E Deus estacionou um exército sobre ele mesmo assim. Porque isso é o que Deus faz com seu povo. Ele não espera que você pede vigilância nocturna. Ele designa no momento em que você é seu. E quando Jacó despertou, o versículo 16 diz: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Ele não sabia, não tinha ideia enquanto dormia, que o espaço acima de sua cabeça era uma autoestrada de tráfego angelical. Você está na mesma posição esta noite. Agora, enquanto assiste, seja qual for a hora, seja qual for a sala em que está, há mais acontecendo na dimensão espiritual ao seu redor do que seus olhos podem processar. A questão não é se anjos estão ativos ao redor enquanto você dorme. A questão é o que, especificamente, eles estão fazendo. E a Bíblia é extraordinariamente detalhada sobre a resposta. Enquanto você sonha com os problemas de amanhã, o exército do céu está lidando com as ameaças de hoje. A segunda coisa que anjos fazem enquanto você dorme é guardar os pontos de entrada de sua casa. Cada lar tem limites. Portas, janelas, corredores. No natural, são apenas elementos arquitetônicos, mas no reino espiritual, são pontos de acesso. Imagine sua casa como um castelo e as portas e janelas como as portas. O que qualquer exército faz com portas? Coloca guardas. Êxodo 12, 23 mostrou-nos o que acontece numa entrada guardada. Na noite em que o destruidor atravessou o Egito, não podia cruzar a entrada de qualquer lar marcado com sangue. A porta era um limite espiritual que mesmo o anjo da morte não podia violar. Sua casa tem os mesmos tipos de limites quando está coberta pela oração e pelo sangue de Jesus. E os anjos designados à sua casa não abandonam essas posições quando você adormece. Se algo, tornam-se mais vigilantes à noite porque é quando você está menos capaz de orar por si mesmo. Você já despertou no meio da noite com um alerta súbito, como algo que tirou você do sono? Não um ruído, não um sonho. Apenas uma rajada de consciência que fez seus olhos abrir-se e seus sentidos aguçar-se. Então, após alguns minutos, a sensação passou e você voltou a dormir.
Provavelmente pensou que não era nada. Mas considere a possibilidade que algo aproximou-se de sua casa no reino espiritual, algo sondou o perímetro, e o alerta que sentiu foi o resíduo espiritual de um confronto angelical que aconteceu enquanto você estava inconsciente. Você sentiu o tremor posterior de uma batalha que nunca viu. Você dormiu através da guerra, mas sentiu a vitória. A terceira coisa que os anjos fazem à noite é algo que a maioria dos cristãos nunca considera, e é profundamente pessoal. Eles ministram ao seu espírito enquanto sua mente consciente está desligada. Hebreus 1,14 pergunta: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ministério não é apenas proteção. Ministério é cuidado, fortalecimento, consolo, atender a necessidades que sua mente desperta nem sabe que você tem. Quando Elias desabou sob um zimbro no deserto, exausto e pedindo a Deus que o deixasse morrer, 1 Reis 19, versículos 5 a 7 diz: Ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas e uma botija de água. O anjo não apenas guardou Elias enquanto dormia, alimentou-o, nutriu-o, deu-lhe o que seu corpo precisava para sobreviver pelos próximos 40 dias. Seu corpo cura-se enquanto você dorme. As células se regeneram. O sistema imunológico se ativa. O cérebro processa e arquiva as informações do dia. Mas você já considerou que seu espírito também passa por um processo durante o sono? Que enquanto suas defesas conscientes estão baixas e sua mente analítica está quieta, seu espírito se torna mais receptivo ao divino? Davi escreveu no Salmo 16, 7: abençoarei o Senhor que me aconselha. Até de noite o meu íntimo me instrui. Seu íntimo, seu ser mais profundo, recebeu instrução à noite. Não através de estudo, não através de sermões. Por um canal espiritual direto que se abre mais amplamente quando o ruído do dia finalmente se aquieta. Os anjos facilitam esse canal. Eles ministram ao seu espírito como um enfermeiro ministra a um paciente em recuperação, ajustando o que precisa, fortalecendo o que está fraco, acalmando o que está ferido, tudo enquanto você está completamente alheio ao que acontece. A manutenção espiritual mais importante da sua vida acontece enquanto você está inconsciente. E os anjos são quem a realizam. Agora é onde fica mais sério, porque a quarta coisa que os anjos fazem enquanto você dorme não é apenas protetora ou nutritiva, é combativa. Há uma guerra ativa acontecendo no reino espiritual à noite, pela sua casa, sua família e sua mente. Daniel, capítulo 10, revela isso claramente. Quando Daniel orou e jejuou por 21 dias, o anjo que finalmente chegou a ele disse que havia estado lutando o tempo todo. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Houve uma batalha literal no reino espiritual entre forças angélicas e demoníacas e durou 3 semanas. Agora considere o que acontece ao redor da sua casa em qualquer noite. Você coloca seus filhos na cama, ora por eles talvez, ou talvez esteja cansado demais e pula isso. Você apaga as luzes. E no reino espiritual, a disputa pela influência sobre sua casa continua sem pausa. O inimigo não respeita a hora de dormir. Na verdade, a noite é quando alguns dos ataques espirituais mais agressivos ocorrem, porque sua guarda de oração está baixa. Você não está orando às 2 da manhã. Você está dormindo. Mas os anjos designados para sua casa não estão dormindo. Eles estão enfrentando o que vier. Imagine como é. Seu filho tem um pesadelo, se revira na cama e você acha que foi algo que comeu. Mas na dimensão espiritual, algo tentava acessar a mente dele através do medo. E um anjo interceptou. Seu cônjuge acorda às 3 da manhã com uma onda súbita de ansiedade, e às 3h15 ela passa. Vocês voltam a dormir e nunca mais pensam nisso. Mas no reino espiritual, um conflito acabou. Uma fronteira foi testada e mantida. Um ataque foi repelido antes de criar raiz. Os pesadelos que cessam de repente e a ansiedade que some sem motivo não são aleatórios. São as digitais dos anjos que terminaram a luta antes de você acordar. Se isso está abrindo seus olhos para o que acontece ao seu redor todas as noites, fique comigo. Porque a quinta coisa que os anjos fazem enquanto você dorme é a que afeta diretamente o seu amanhã. E a maioria das pessoas começa o dia sem ideia de que isso já aconteceu. A quinta coisa é preparação. Os anjos preparam o caminho à sua frente enquanto você dorme. Êxodo 23, 20 diz: Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Adiante de você. O anjo vai à frente. Não ao lado. À frente. Enquanto você está inconsciente, os anjos estão se movendo para os espaços que você entrará amanhã. Seu local de trabalho. A estrada por onde vai dirigir. A reunião que o preocupa. A conversa que você teme. A oportunidade que você ainda não sabe que existe. Você já teve um dia em que tudo simplesmente fluiu? O trânsito abriu, a reunião foi melhor que o esperado,
A pessoa certa disse a coisa certa na hora certa. E ao final do dia você pensou, isso foi incomumente tranquilo. Isso não foi sorte. Foi terreno preparado. Alguém foi à sua frente e limpou o caminho. E esse alguém não dorme, não faz pausas, e começou a trabalhar no momento em que você fechou os olhos na noite anterior. Salmo 5:3 diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi orava de manhã porque sabia que Deus já havia estado trabalhando durante a noite. Sua oração matinal não era o início da atividade de Deus, era sua resposta ao que Deus já havia feito nas horas que Davi não pôde ver. Enquanto você dormia, Deus já estava organizando o amanhã. Os anjos apenas começaram a mover as peças antes de você abrir os olhos. A sexta coisa que os anjos fazem, e esta é a última antes de eu deixar você com uma verdade que deve mudar como você dorme para sempre, é entregar mensagens de Deus durante a noite. Nem sempre, nem toda a noite. Mas quando Deus tem algo urgente para comunicar, Ele não espera pela manhã, Ele envia na escuridão. Mateus 1, versículo 20, um anjo apareceu a José em um sonho e disse-lhe que tomasse Maria como esposa. Mateus 2, versículo 13, um anjo apareceu a José novamente em um sonho e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Esse sonho salvou a vida de Jesus. Gênesis 31, versículo 11, um anjo falou a Jacó em um sonho e disse-lhe que era hora de deixar a casa de Labão. A instrução chegou à noite porque a obediência era necessária antes do amanhecer. Atos 12 conta outra história extraordinária. Pedro estava preso, dormindo entre dois soldados na noite anterior à sua execução. Um anjo apareceu, bateu no lado de Pedro para acordá-lo e as cadeias caíram de suas mãos. O anjo conduziu-o por duas guaritas e através de um portão de ferro que se abriu por si mesmo. Pedro pensou que estava sonhando. Ele não percebeu que era real até estar na rua, livre com a prisão behind him. O anjo libertou Pedro da morte enquanto Pedro dormia. Ele estava tão profundamente adormecido que o anjo teve que bater fisicamente para acordá-lo. Deus não esperou que Pedro orasse para sair. Não esperou que Pedro tivesse fé suficiente. Enviou o anjo no momento mais vulnerável de Pedro e mudou tudo enquanto seus olhos ainda estavam fechados. Quando foi a última vez que você acordou com um pensamento tão claro que parecia entregado? Não o ruído usual de seus próprios pensamentos. Algo mais preciso, algo que parecia vir de fora de sua mente. Uma resposta a uma questão que você fazia, uma direção para uma decisão que você evitava, um alerta sobre algo que você estava prestes a fazer. Você pode ter ignorado como um pensamento aleatório, mas considere a possibilidade que um anjo acabou de fazer uma entrega. E o que você sentiu no primeiro momento consciente foi o recibo. As palavras mais claras que Deus já falou para você chegaram enquanto você dormia. Você apenas não sabia quem as entregou. Diga isto comigo agora, onde você estiver. Senhor, eu te agradeço por o que você faz enquanto eu dormo, pelos anjos que você posta ao redor de minha casa, pelas lutas travadas enquanto meus olhos estavam fechados, pelos caminhos preparados antes que eu acordasse. Eu confio em seu turno da noite. Eu confio em sua proteção. E eu deito minha cabeça hoje sabendo que não estou desguarnecido. Se você disse isso em voz alta, você reconheceu algo que o céu esperava que você notasse. A proteção sempre estava lá. Agora você vê. Esta é a verdade. Você passa aproximadamente 1/3 de sua vida dormindo. São 20 a 25 anos de inconsciência durante uma vida. E nem um único segundo disso é desguarnecido. Nenhuma noite. Nenhuma hora. Nenhum suspiro entre o anoitecer e o amanhecer. O Deus que criou você designou forças para guardar você que nunca cansam, nunca dormem, nunca perdem o foco e nunca abandonam seu posto. Cada noite, quando você fecha seus olhos, uma operação militar se ativa ao seu redor mais organizada, mais poderosa e mais eficaz que qualquer arma na história humana. Anjos estão estacionados em seu perímetro, guardam suas portas, ministram ao seu espírito, lutam batalhas que você nunca verá. Preparam o terreno que você pisará amanhã e entregam mensagens de um Deus que ama você demais para esperar até amanhã. Lembre o que Jacó disse quando acordou em Betel. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Hoje, quando você apagar a luz e se cobrir, lembre essas palavras, porque o Senhor está em seu quarto, seus anjos estão em sua casa, e tudo que você temia sobre o escuro já foi resolvido por um Deus que nunca fecha seus olhos. Se isto mudou como você pensa sobre o sono, compartilhe com alguém que tem medo da noite, alguém que fica acordado ansioso, alguém que precisa saber o que realmente está entre eles e a escuridão enquanto seus olhos estão fechados. Deixe turno da noite nos comentários, se você crê que os anjos de Deus guardam sua casa hoje. E subscribe para mais conteúdo que revela como o mundo espiritual realmente se parece nos momentos que você pensava serem ordinários, porque a hora mais ativa no calendário do céu
É aquela em que você pensou que nada acontecia.